Bom, gente, voltando ao nosso tema aqui, enraizados. Na semana passada eu compartilhei um texto do Salmo 1, como uma base só da nossa reflexão de começarmos o nosso mês, porque o nosso tema é enraizados, raízes profundas para frutos abundantes. Nós não podemos, de fato, viver o plano que Deus tem para nós, e Jesus disse que o plano dele é que eu e você possamos dar muito fruto, porque o Pai é glorificado através disso. Nós não podemos viver o que Jesus disse, se nós não estivermos profundamente enraizados nele. E o Salmo 1 é só um exemplo, uma metáfora, mais uma vez, da planta com raízes profundas que nós temos na palavra de Deus, das muitas que nós temos na palavra. E vamos lembrar a palavra do Salmo de Davi aqui. Ele diz que o justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, e obviamente justo é aquele que conhece a Jesus, da perspectiva da revelação do Novo Testamento, é justificado pela fé em Cristo, se torna justo não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, por causa daquilo que Ele fez na cruz. Então essa pessoa é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que Ele faz prospera. Essa é a promessa da palavra de Deus, essa é a realidade da promessa de Deus, de que nós somos em Cristo, do que nós vivemos quando estamos enraizados nele. Veja, você não é uma árvore qualquer, você não é uma árvore selvagem, nativa, você é uma árvore plantada pelo Senhor. Você é plantado pela graça de Deus, no amor de Cristo. Você rendeu o seu coração a Jesus, então agora Jesus habita o teu coração na pessoa do Espírito Santo. Você agora é filho ou filha de Deus. Sua identidade é mudada e alicerçada a partir de quem Ele é, não a partir de quem você é ou de quem você foi. É em Cristo. Então você está firmemente plantada por Deus, e não é em qualquer lugar. Você está plantado onde você tem recursos para se manter em pé, recursos para viver uma vida digna, honrada, gloriosa, que realmente glorifica a Deus. Você tem agora recursos porque você está junto de águas, e Jesus é aquele que diz: eu tenho água viva, aquele que disse isso para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Nunca mais. Você está ouvindo isso? Quando nós bebemos da água que Jesus nos oferece, Ele mesmo, a sua pessoa, nunca mais nós temos sede. Não quer dizer que nunca mais enfrentemos lutas, dificuldades, perdas, não, mas nós nunca mais vamos ter sede. Somos saciados no nosso interior. Os anseios mais profundos da nossa alma são preenchidos por Jesus. É isso que Jesus diz. Ele diz lá no Evangelho de João, mais adiante, no capítulo 7, ele diz: se você crer, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior, referindo-se à pessoa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo flui através daquele que crê em Jesus, está profundamente enraizado nele, enraizado em sua pessoa. Bom, o fato é, irmãos e amigos, que Deus nos chama a sermos maiores por dentro do que por fora. Você está escutando isso? Deus nos chama a sermos maiores por dentro do que por fora. Não é o que a sociedade trabalha, não é o que a sociedade promove, não é o que a sociedade realmente encoraja que eu e você vivamos. Nós somos encorajados a sermos grandes por fora, ainda mais numa sociedade midiática, como nós vivemos. Somos incentivados, impulsionados a sermos grandes por fora e não por dentro. E essa é a razão de tanta destruição, essa é a razão porque tantas pessoas realmente acabam com seus sonhos, destroem a si mesmas, destroem a sua família, porque elas crescem fora, mas não dentro, não tem raízes, não se sustenta, não tem estabilidade mesmo, não tem como permanecer algo que só cresce por fora e não por dentro. Não se cresce no caráter, na vida moral, sobretudo não se cresce na sua vida espiritual e no seu relacionamento com Deus a partir do coração. Vocês sabem, a gente sempre diz aqui, cristianismo não é uma religião, no sentido de que consiste em ritos, em dogmas, em doutrinas, em celebração, em liturgia. Não, o cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus, através de Cristo Jesus, através do seu Filho que se entregou por nós na cruz. É um relacionamento vivo, e é esse relacionamento que nós queremos motivar você a se aprofundar cada vez mais, nesse novo ano, o ano de 2026. E para isso, nós vamos mencionar aqui alguns solos, que nos ajudam a lançar raízes profundas na pessoa de Cristo. Alguns solos. É até uma ideia de um autor que eu recomendo o livro dele, inclusive o livro dele chama Enraizados,
Não é por conta do livro dele, o livro dele nós lemos há alguns anos, né, já, acho que foi 2022 eu li esse livro. É um livro muito simples, mas muito poderoso em relação à vida cristã. Você pode olhar na internet, adquirir se você quer conhecer mais. E ele traz essa ideia de solos. Ele não menciona o que eu vou mencionar para você aqui hoje, mas eu quero trabalhar essa ideia de que nós temos solos, onde nós aprofundamos nossas raízes em Cristo. E o solo que eu quero compartilhar com você hoje é a adoração. Faz muito tempo que eu gostaria de compartilhar algo aqui sobre adoração, porque eu penso que muitas vezes a gente não entende o que é adoração, e nós também não entendemos o valor que a adoração tem para o nosso relacionamento com Deus. Então eu vou tentar ser didático aqui, mas ao mesmo tempo eu preciso muito que você acompanhe o raciocínio, e que a minha oração, olha, nesses dias, essa semana, foi de angústia, para que Deus pudesse realmente, pelo seu Espírito Santo, aquecer o nosso coração, inundar o nosso coração do prazer em sermos adoradores a Deus. Então, eu quero falar da adoração. Eu vou começar falando o que é adoração. Primeiramente, o que a Bíblia diz que é adoração? Eu tenho uma definição simples para você, que a adoração é a resposta pessoal, voluntária do ser humano ao reconhecimento de quem Deus é. Acho que tem essa definição aí, né? Adoração é a resposta pessoal e voluntária do ser humano ao reconhecimento de quem Deus é. De forma simples, normalmente nós explicamos assim: adorar é reconhecer quem Deus é. Isso significa que envolve admiração, maravilhamento, deslumbramento, temor, reverência, respeito. E louvor é reconhecer o que Ele faz. Toda atitude de adoração nos leva a louvar, porque quando nós conhecemos Deus como Ele é, nós também reconhecemos o que Ele faz. E quando isso acontece, você também é capaz de reconhecer quem você é. E aqui está o milagre da adoração. A gente só pode reconhecer quem a gente de fato é, quando a gente reconhece quem Deus é. Se você já leu a Bíblia, você conhece a experiência de Isaías capítulo 6, onde os serafins estão adorando a Deus, e Isaías vê Deus assentado no alto e sublime trono. E quando ele vê Deus na sua santidade sendo adorado, ele também vê a sua miséria, ele vê o seu pecado. Ele fala: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo também de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Quando você vê o Senhor, você tem uma visão correta de você mesmo, e ali a santificação, Deus o purifica, e ali há também disponibilidade para a missão, porque Isaías diz para Deus assim: eis-me aqui. Uma vez que você conhece Deus e conhece a si mesmo, você está pronto a levar outras pessoas a também adorarem a Deus e conhecerem Deus. Mas a verdadeira adoração é essa que não se limita a atos externos, irmãos, a músicas, a rituais. É mais do que isso. Pode envolver música, pode ouvir celebração como nós estamos aqui, mas é muito mais. Ela envolve o coração, ela envolve a mente, ela envolve a vontade, ela envolve inclusive a nossa alma com sentimentos e emoções, onde nós expressamos essa reverência, essa entrega, obediência e amor a Deus. Certa vez alguém disse que dentro do nosso coração tem uma cruz e um trono. Ouça isso com atenção. Dentro do nosso coração tem uma cruz e um trono. Quando o meu ego está no trono, Jesus está na cruz. Quando o meu ego está na cruz, Jesus está no trono, e aí Ele é verdadeiramente adorado. Quando eu e você estamos sentados no trono da nossa vida, nós vamos nos arrebentar, porque eu e você não servimos para guiar a nossa própria vida, nós não servimos para sermos deuses da nossa própria vida. Então, eu e você, o nosso ego, nosso eu, precisa estar na cruz, crucificado. E Paulo diz isso: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, para que Jesus esteja no trono. E quando Ele está de fato no trono da nossa vida, Ele é adorado. Então a verdadeira adoração coloca Jesus no lugar devido, Deus no lugar devido. Nós reconhecemos quem Ele é: Senhor, Tu és Deus, eu não sou. Tu sabes, eu não sei. Tu tens, eu não tenho. Tu podes, eu não posso. É a oração que eu convidei vocês a fazerem todos os dias em 2026. Deus, Tu és, eu não sou. Tu tens, eu não tenho. Tu podes, eu não posso. Tu sabes, eu não sei. Não precisa saber da ordem, não é uma reza, mas é a expressão de que Jesus, eu tenho que estar na cruz, e o Senhor é quem tem que estar no trono. O que é muito interessante quando a gente pensa em adoração, irmãos e amigos, é que o ser humano sempre adora alguém ou alguma coisa.
Se eu e você não adorarmos o Deus Criador, que fez os céus e a terra, o único Deus verdadeiro, que nos criou a sua imagem e semelhança, nós vamos adorar alguém ou alguma coisa. Nós vamos adorar a nós mesmos. Nós vamos adorar um ídolo da televisão, um popstar, um cantor, um influencer. Vamos adorar. Tem gente que adora até político, gente, não é verdade? Tem gente que adora político. Você vai adorar um esporte. Você vai adorar tantas coisas que eu poderia mencionar, que você já entendeu a ideia. Se nós não adoramos o Deus vivo e verdadeiro, nós vamos adorar algo ou alguém. E o problema é com aqueles falsos deuses que nós criamos como projeção de nós mesmos e do nosso ego. Eles nos escravizam, eles nos anulam, eles nos despersonalizam. Sempre que eu e você adoramos alguém que não seja Deus, nós vamos, como eu disse aqui, realmente nos destruir. Nós vamos nos tornar menos humanos, menos gente capaz de nos relacionarmos uns com os outros em amor, como nós vimos aqui no testemunho da Pia. Nós precisamos adorar a Deus. Só quando você adora a Deus é que você é liberto. Você é transformado para ser livre, para amar, para servir, para viver a vida com intensidade, com sentido, com propósito, com gana de viver, com esperança para viver. É quando você adora a Deus de verdade, Ele te liberta. Quando você adora um falso Deus, Ele te escraviza. Ele te manipula. Quando você adora um falso Deus, você se torna tão falso quanto o Deus que você adora. É interessante, na Bíblia, a adoração é transformadora. Cada ser humano se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você vai virar um ganancioso, besta, orgulhoso, avarento. Se você adora o sexo, você vai virar um promíscuo, escravo da sua sexualidade, ao invés de ter controle sobre ela e poder desfrutá-la da forma que Deus criou. Qualquer coisa que você adora, realmente vai nos fazer menos gente e viver fora do propósito de Deus. Eu quero lembrar com você o texto que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 4, é um texto bem conhecido, onde Jesus, conversando com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, falando que ele tem a água viva, a mulher argumenta de forma religiosa: peraí, nossos pais falaram que nós deveríamos adorar nesse monte, os judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, onde que a gente tem que adorar? E Jesus nos ensina muito de adoração aqui. Ele diz assim: a hora vem, e agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher está entendendo a adoração com base em liturgia, com base em local, com base em estruturas que os homens criam, e Jesus está falando: não, chegou uma outra dimensão, agora é uma outra dimensão, a gente adora em espírito e verdade, não é aqui ou ali, é em todo lugar. A adoração a Deus não está cerceada por regras humanas, por estruturas humanas, ela vai muito além de tudo isso. E aí Jesus diz assim: o Pai é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Se o Pai é espírito, irmãos, só existe conexão com o Pai quando nós nascemos do Espírito. É por isso que Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo da água e do Espírito. É essa vida que Jesus nos oferece quando nós cremos nele e nos rendemos a ele. É uma vida sobrenatural. Não é a vida que eu e você vamos nos esforçar então, e nós vamos entrar num mosteiro, ou nós vamos aqui vir na igreja todos os dias. Não, não é algo assim religioso, é algo movido pelo Espírito de Deus que nos habita. Agora somos dele, temos conexão espiritual com ele, e o Espírito de Deus nos move em adoração, cada vez mais a reconhecer quem Deus é, a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Quando você entra em êxtase de adoração, quando você tem essa experiência de conectar seu coração com Deus movido pelo Espírito, é extraordinário. Isso pode acontecer aqui, entre nós, porque nós estamos no meio do povo de Deus adorando, mas isso pode acontecer lá na sua casa, no seu local de trabalho, lá no seu quarto, qualquer lugar. Temos experiências poderosas de adoração a Deus. Se Deus é Espírito, então só a vinda do Espírito permite conhecer sua verdadeira natureza. Por ser Deus Espírito, é o culto, um exercício espiritual. E aí Deus tem o prazer de receber nossa adoração. Por conta do tempo, vou só resumir esse texto da seguinte forma: em espírito,
Não significa então algo emocional ou místico, mas uma adoração que procede do interior do nosso coração regenerado, vivificado, transformado pelo Espírito Santo. Não é algo mecânico ou ritualista, nem meramente externo, porque nós podemos elevar as mãos aqui, irmãos, e o nosso coração estar no trono e não na cruz. Nós podemos levantar as mãos como é um símbolo, de rendição, mas nós estamos com o nosso coração completamente rebelde e desobediente a Deus. Nós podemos nos ajoelhar e nos prostrar, como se estivéssemos adorando e reconhecendo a grandeza de Deus, mas o nosso coração continua no trono, insubmisso à vontade dEle. Então não tem a ver com algo mecânico, é uma adoração viva, sincera, relacional, que nasce desse encontro real com Deus, e não mera observância religiosa. Em verdade, significa que nós adoramos a Deus como Ele realmente é, conforme a sua revelação. A verdade no Evangelho de João, no mesmo Evangelho em que Jesus diz aqui, capítulo 14, verso 6, é que Jesus é a verdade. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então não se trata apenas de uma sinceridade subjetiva, mas de fidelidade à revelação da palavra, uma adoração alinhada à palavra revelada de Deus em Cristo e no seu Evangelho, à sua doutrina, ao caráter de Deus. E o que é especial nesse texto aqui é que Jesus diz: o Pai procura adoradores, irmãos. Olha que declaração mais profunda. Deus não busca culto, Deus não busca liturgia, Deus não busca esquemas humanos, Deus não busca um sacrifício, um ritual, Deus busca pessoas. O Pai procura pessoas, o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e verdade, e esse é o meu desafio todos os dias, todo culto que nós estamos reunidos aqui, irmãos, é se eu estou sendo encontrado pelo Pai, se você está sendo encontrado pelo Pai, porque você o adora com espírito e verdade, você reconhece quem Ele é, e por conta disso, rende o seu ser a Ele, e deixa que Ele viva em você, e permita que Ele controle os seus passos, as suas decisões, as suas escolhas, que Ele realmente atenda o mais íntimo do seu coração. A adoração bíblica não começa com aquilo que oferecemos a Deus, mas começa com o próprio Deus, que nos procura, que nos convida, que nos chama a vir a Ele em adoração. Você já imaginou isso? O Deus do universo que criou todas as coisas, que não precisa de nada nem de ninguém, porque Ele é perfeito em si mesmo, Ele é autossuficiente, Ele é Deus. Ele procura a mim e a você. Sabe por quê? Por Ele mesmo, por amor do seu próprio nome. O fim último de todas as coisas é o próprio Deus. Tudo se volta para Ele. Então, o apóstolo Paulo disse bem quando, no final do capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz assim: pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre, amém, amém. Uma coisa importante em observarmos aqui é que a adoração não é um meio de chantagear Deus, de induzir Deus a agir em nosso favor, coagir ou tentar influenciá-lo a agir de um modo que Ele não faria de outra forma, mas porque eu estou adorando, então Ele vai agir assim comigo. Não, adoração não tem a ver com manipulação, isso é paganismo, isso é o ocultismo, onde o adorador então tenta manipular a vontade dos deuses a seu favor. É por isso que a gente não adora dessa forma, a gente adora a Deus em espírito e em verdade, e aí nós somos encontrados. E é por isso que eu e você podemos adorar a Deus em qualquer circunstância. Nós podemos adorar a Deus em qualquer circunstância. Você está ouvindo isso? Eu quero te convidar a olhar alguns textos da Bíblia que a gente às vezes não pensa que é adoração, mas como essas pessoas estão de fato adorando a Deus em qualquer circunstância. Por isso meu ponto 2 aqui é que eu quero trazer alguns exemplos de adoração rapidamente para você. Quero falar primeiramente de Abraão. Abraão, Deus diz assim: olha, você vai ser pai de muitas nações, só que ele não tinha filhos, e quando Deus dá o filho da promessa, Isaque, a Bíblia diz lá em Gênesis 22, que Deus diz assim: sacrifica o teu filho, oferece o teu filho em sacrifício para mim. E sabe o que Abraão então no percurso, leva seus servos, leva o menino, leva a lenha, leva o fogo, e aí quando ele encontra o lugar que Deus queria que ele realmente sacrificasse Isaque,
A maior prova de fé de Abraão, o pai da fé. Olha como Abraão considera tudo isso. A Bíblia diz aqui, só um recorte do texto: no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Adoração não tem a ver simplesmente com o ambiente litúrgico. Adoração tem a ver com rendição. Adoração tem a ver com confiança. Aquilo que eu e você chamamos de prova, de sacrifício, Abraão está chamando de adoração, porque ele sabe quem Deus é. Deus é soberano, eu confio nele, e porque eu confio, eu estou pronto a sacrificar meu filho. Eu vou lá adorar a Deus através do sacrifício do meu filho. E a Bíblia diz lá na carta aos Romanos que Abraão cria que mesmo que ele entregasse o seu filho, que Deus ressuscitaria, porque ele confiava em Deus, ele cria em Deus. Adoração. Às vezes a gente pensa que adoração é só algo que a gente oferece em relação à música na igreja. Não, adoração são as nossas rendições diárias, as nossas entregas, a nossa consagração. Outro exemplo da Bíblia: Daniel e os seus amigos foram levados em cativeiro, jovens, em outra cultura, um país que estava impondo o maior poder do mundo da época, a Babilônia. E aí esse rei grandioso, Nabucodonosor, constrói uma estátua de ouro e diz: todo mundo tem que adorar essa estátua, todo mundo, agora esse é o nosso Deus. Lembre-se, a humanidade é uma fábrica de deuses, projeções sempre de quem nós somos. Adorem o Deus de ouro. E os amigos de Daniel dizem: não vamos adorar não. Olha o que eles dizem aqui no verso 17 e 18, mais uma vez um recorte da história: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto. Eles adoravam a Deus, prestavam culto a Deus, eles conheciam Deus, eles reconheciam quem Deus é. Por isso esses caras têm fé e coragem para dizer assim: nós não vamos adorar essa estátua de ouro, e se o senhor quiser jogar na fornalha, que jogue. Olha o que eles dizem: nós cremos que esse Deus que nós adoramos, Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Isso aqui é adoração, irmãos. Adoração por aquilo que eles não vão fazer, porque eles não vão adorar outros deuses, eles não vão ser subjugados por deuses falsos, eles não vão render a adoração que é devida unicamente ao Deus que criou os céus e a terra, e a minha, você, a sua imagem e semelhança, a outro Deus, a um falso Deus, a uma projeção da maldade humana, do ego humano. Não vamos fazer isso. Eles estavam prontos, irmãos, a morrer, mas eles não iriam adorar um outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que a adoração não é só cantar, tocar, cultuar, celebrar, mas que a adoração diz respeito também às coisas que deixamos de fazer, pelas coisas que renunciamos para nos mantermos fiéis a Deus. Isso é adoração. Quando você tem a proposta sexual durante a semana, que você sabe que não está de harmonia com Deus e você recusa isso, você também está adorando a Deus. Quando você tem a proposta de corrupção, de desonestidade ao longo da semana no seu trabalho, e você recusa isso, você também está adorando a Deus. Adoração a Deus é deixar Deus no lugar devido, é não sair da cruz e tomar o trono e agir de acordo com o que eu quero, com a minha vontade, com as minhas percepções, os meus sentimentos, ou com aquilo que a cultura me induz. Não, Deus continua no trono, eu continuo na cruz, e isso envolve também renúncia. Um terceiro exemplo, que é bem conhecido, é o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha, inclusive os seus filhos, tudo. Você conhece a história de Jó, e a Bíblia diz que quando ele ouviu que ele havia perdido tudo, inclusive os seus filhos haviam morrido, a Bíblia diz que ele se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Tudo são expressões aqui dentro da cultura de humildade, de humilhação. E a Bíblia diz aqui que ele afirmou: eu saí nu do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui: ele se prostrou no chão em adoração. Você acha que Jó não foi tentado a se rebelar, a reclamar, a murmurar, a acusar, a blasfemar? Claro que ele foi, mas ele se manteve na cruz, e Deus no trono, e ele adora a Deus, mesmo na circunstância mais difícil da sua vida. Salmo de Davi, Salmo 40. Davi
Diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se entregou para mim, ouviu o meu clamor. Eu acho lindo o que ele diz no verso 3 e 4, ele diz assim: olha o que Deus fez por mim. Ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha o que ele diz que Deus fez: pôs um cântico nos meus lábios, um hino de louvor. Quando eu ando com Deus e confio nele nas provas, e sou paciente para esperar a sua resposta, Deus faz com que eu tenha estabilidade, meus pés estão sobre a rocha, eu tenho alegria, eu tenho cântico nos lábios, e muitos ouvirão isso e também serão tocados e abençoados. Tem alegria, não murmuração, nem reclamações, nem palavrões, existe louvor nos lábios, e existe também o fato de que a nossa experiência abençoa outros. Maria, para trazer um exemplo do Novo Testamento, o cântico de Maria em Lucas 1, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até Maria precisava de um Salvador. Com todo respeito às doutrinas que estão por aí, mas só existe um Salvador, é Jesus Cristo. Maria não é salvadora, nem intercessora. Maria é uma filha de Deus, que nós admiramos, respeitamos, aprendemos com ela, e ela adora a Deus verdadeiro, ela adora a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em quem? Meu Salvador, em Deus meu Salvador. Você pode ler esse cântico lindíssimo de Maria, e como nós somos abençoados. Maria vai falar de quem Deus é, e depois ela vai falar nesse cântico lindíssimo, de o que Deus estava fazendo ali. Adoradora. Paulo e Silas, vocês conhecem a história? Paulo e Silas estavam presos na prisão, lá em Filipos, injustamente, e a Bíblia diz aqui, Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. As portas foram abertas, o carcereiro da prisão foi salvo. É a única prisão no mundo onde as celas foram abertas e ninguém fugiu. O que eles estavam fazendo, irmãos? No tronco, no fundo de uma prisão úmida, fria, maltratados, eles estavam cantando louvores a Deus, a Deus. Último texto que eu quero ler com vocês. Na verdade eu tenho dois textos de adoração em Apocalipse. Vou mencionar só o capítulo 4, 9 e 11. Eu não sei se está aqui, se o pessoal está podendo, parece que está com um probleminha aí na nossa projeção. Mas tem dois trechos muito especiais da adoração. Em Apocalipse capítulo 4, 9 a 11 e Apocalipse capítulo 7, versos 10 a 12. Capítulo 7 é quando João tem a visão diante do trono, em que há pessoas de toda tribo, raça, língua e nação, uma multidão que não se pode contar. E a Bíblia diz ali, que eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todos sempre. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, Deus é adorado. De Gênesis a Apocalipse, Deus é engrandecido. E talvez, pensa comigo aqui, você esteja se perguntando, o que isso tem a ver com o dia a dia da minha vida? O que isso tem a ver comigo? Se você não entendeu ainda, eu quero ressaltar, a adoração é um solo extraordinário, indispensável, necessário, para que eu e você venhamos aprofundar as nossas raízes em Deus. Nós jamais vamos ter raízes profundas em Deus sem sermos adoradores, que são encontrados pelo Pai, que reconhecem quem Deus é, que reconhecem o que Deus faz, e que, consequentemente, reconhecem quem são devidamente, que reconhecemos a nossa miséria, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Isso transforma a nossa vida. Adoração, irmãos, é realmente terapêutica. Adoração cura feridas. Adoração faz com que a gente experimente o bálsamo de Deus na nossa alma. Adoração alivia o estresse, a ansiedade, as preocupações. Já dizia aquela nossa irmã, né? Então louve, está ferido, louve, está em luta, louve. Seu louvor invade os céus, irmão. Tá certo? Louvor, adoração. Às vezes eu fico pensando, irmãos, de forma prática, que eu vou ter que terminar, senão vocês não vão ficar comigo aqui. Eu vou ter que terminar aqui, irmãos. Tem tanto para se falar nesse tema. A Andréa falou assim, nossa,
Eu mostrei o que eu escrevi aqui para ela, falou assim, isso aí dá um seminário de 4 dias. Se você for falar tudo isso aqui, vai matar o povo, então não posso falar tudo isso aqui. Às vezes eu fico impressionado aqui na igreja, irmãos, nos cultos, e às vezes eu fico pensando, como nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Porque a adoração, ela acontece os 7 dias da semana, e isso vai ter um impacto como a gente chega aqui no domingo. Se você adorou a Deus de segunda a sábado, você tem o que entregar a Deus aqui no domingo. Se você não adorou, você vai ficar olhando quem se levanta na hora da mensagem. Parece que na mensagem dá bastante vontade no banheiro, né, irmão? Beber água, né? Você vai ficar olhando as pessoas. Eu me lembro daquela história, estava num culto e o amigo olhou para o rapaz do lado dele, o rapaz estava assim, e a música acontecendo, ele assim. Aí ele tinha liberdade e falou, rapaz, fiquei impressionado, você estava assim, parece que em espírito ali com Deus, assim contemplando o Senhor, a face do Senhor, adorando. Ele falou, não, eu estava olhando a teia de aranha lá em cima, estava pensando como que a mulher da limpeza vai chegar lá em cima, como que será que vai? É isso que eu estava. Quantas vezes nós estamos assim, desconectados, longe, irmãos? Quantas vezes a gente está aqui, você está mais preocupado com a mensagem que está no celular, olhar um Instagram? Quantas vezes? Tem expressão, tem coração. Eu sei que alguns de nós somos mais introvertidos do que extrovertidos, mas lembre-se, a gente adora a Deus com o Espírito, como Maria afirmou, a minha alma, com a alma, e com o corpo, porque Maria colocou o corpo à disposição, de receber no seu ventre, aquele que é filho de Deus. A gente adora com todo o nosso ser. Pensa num namorado falando para a namorada que, reconhecendo quem ela é, que ele a ama, eu te amo, você é linda. Eu te amo, você é linda. Sem expressão. Você imagina isso? O que um namorado faz por uma namorada, se ele está realmente apaixonado, se ele ama, um marido pela esposa? Gente, a gente se prostra, a gente pega na mão, a gente olha nos olhos. Você é linda, amada minha. Irmão, tem expressão. Alma, corpo, mente, coração. Eu sei que alguns de nós, como disse, são mais introvertidos, mas não é possível que a gente não pode, irmão, levantar a mãozinha, nem que seja igual o Dino, nem que seja. Não é possível que a gente não possa expressar um pouco mais a nossa adoração. Eu acho interessante que tem gente que na igreja não bate uma palma, é introvertido, mas quando eu já vi algumas pessoas assistindo jogo de futebol, você precisa ver como que ele grita. E para Jesus, irmãos, as torcidas no nosso país dão show, irmãos. Se você já foi no Maracanã, já foi aí nas arenas que estão por aí, elas dão show adorando um falso Deus. Tem gente que vive para o time, quando a gente deveria viver para Deus. Sabe o que eu quero te convidar? A exaltar aquele que já é exaltado. Acho que esse pé direito aqui, se eu não me engano, tem 5 ou 6 metros. Não tem jeito de eu erguer mais esse pé direito, esse teto aqui. Eu não consigo, porque ele já está mais alto que eu, ele já está no lugar dele. Deus já está sentado no trono, ele já está lá em cima, acima de todas as coisas. Deus já está sentado. Como eu posso exaltar alguém que já está acima de todas as coisas? A única forma é eu humildemente me prostrando diante da sua glória. Como eu me abaixei aqui, o teto ficou mais alto. Eu não ergui o teto, mas ele ficou com uma distância maior do que estava sobre a minha cabeça. Quando você se prostra em adoração, com seu coração rendido, em obediência, em consagração, você está exaltando o Senhor. Você está adorando o Senhor. Então lembre-se, dentro do teu coração, existe um trono e uma cruz. Ou o seu ego está no trono, ou ele está na cruz. E a única forma do seu coração realmente adorar a Deus é se o seu ego estiver na cruz, prostrado diante de Deus. Ainda que você esteja em pé, no trabalho, fazendo os afazeres do seu dia a dia, mas o seu coração prostrado diante daquele que nós reconhecemos que é o único Deus verdadeiro, que tem todo o poder nos céus e na terra.
Se eu e você vivemos a dimensão de adoração, irmãos, encontrados pelo Pai, que nos procura, que nos busca, em 2026, nossas raízes estarão firmemente plantadas em Jesus, aonde elas devem estar. Feche os seus olhos, vamos orar.